A seguir, a linha do tempo de eventos, que rastreia a agenda do grande reinício financeiro, que deixou de ser apenas um sonho em 2014, para uma ideologia globalista, promovida pela realeza, pela mídia, abastados e por chefes de Estado em todo o mundo em 2020. Entre 2014 e 2017. Klaus Schwab pede o grande reinício, e o Fórum Mundial de Economia repete a mensagem. Antes da reunião de 2014 em Davos, na Suíça, Schwab anunciou que esperava que o Fórum de Economia apertasse o botão de reinício da economia global. Entre 2014 e 2017, o Fórum pediu repetidamente a mensagem para reformular, reiniciar e redefinir a ordem global a cada ano, cada um com o objetivo de resolver várias supostas crises. Ainda em 2014, o Fórum Mundial de Economia publica a agenda da reunião intitulada A Remodelação do Mundo. Consequências para a sociedade, a política e os negócios. No ano de 2015, o Fórum de Economia publica um artigo, em colaboração com o site de economia Vox, chamado Precisamos reiniciar a economia global. Em 2017. Então, em 2018, as elites de Davos voltaram suas mentes para simular cenários de pandemia falsos e descobrir o quão preparado o mundo estaria em face de uma crise diferente. Entre os anos de 2018 e 2019, o Fórum Mundial de Economia, Johns Hopkins e Gates Foundation simulam pandemias falsas. Em 15 de maio de 2018, o Johns Hopkins Center sediou o exercício de pandemia CLADE-X, em parceria com o Fórum Mundial de Economia. O exercício CLADE-X incluiu imagens de vídeo simuladas e atores disseminando reportagens escritas sobre um cenário de pandemia falso. O evento CLADE-X também incluiu painéis de discussão com formuladores de políticas reais, que avaliaram que os governos e a indústria não estavam adequadamente preparados para a pandemia global fictícia. O resultado do exercício foi a pandemia mais catastrófica da história, com centenas de milhões de mortes, colapso econômico e convulsão social, de acordo com um relatório do Fórum Mundial de Economia. Existem grandes vulnerabilidades globais não atendidas e desafios do sistema internacional colocados por pandemias, que exigirão novas formas robustas de cooperação público-privada para resolvê-las. Conforme a simulação de pandemia feito no evento 201 de outubro de 2019. Então, em 18 de outubro de 2019, em parceria com o Centro Johns Hopkins e a Fundação Gates, o Fórum Mundial de Economia realizou o evento 201. Durante o cenário, toda a economia global foi abalada, houve tumultos nas ruas e medidas de vigilância de alta tecnologia foram necessárias para impedir a propagação. Duas pandemias falsas foram simuladas nos 2 anos que antecederam a crise do coronavírus. Os governos precisarão fazer parceria com empresas de mídia social e tradicionais para pesquisar e desenvolver abordagens ágeis para combater a desinformação, conforme simulação de pandemia do evento 201 em outubro de 2019. O Centro Johns Hopkins para a Segurança da Saúde emitiu uma declaração pública em 24 de janeiro de 2020, abordando explicitamente que o evento 201 não foi feito para prever o futuro. A declaração foi: para ser claro, o Centro de Segurança da Saúde e os parceiros não fizeram uma previsão durante o nosso exercício de mesa. Para o cenário, modelamos uma pandemia fictícia de coronavírus, mas declaramos explicitamente que não era uma previsão. Em vez disso, o exercício serviu para destacar os desafios de preparação e resposta, que provavelmente surgiriam em uma pandemia muito grave. Intencionalmente ou não, o evento 201 destacou os desafios fictícios de uma pandemia, trazendo junto recomendações que vão de encontro à agenda de redefinição global, definido como novo normal. Outra declaração emitida pelo evento 201 foi: a próxima pandemia severa não só causará grande doença e perda de vidas, mas também pode desencadear grandes consequências econômicas e sociais em cascata, que podem contribuir enormemente para o impacto e sofrimento globais.
Juntos, o Centro Johns Hopkins, o Fórum Econômico Mundial e a Fundação Gates enviaram 7 recomendações para governos, organizações internacionais e empresas globais seguirem no caso de uma pandemia. As recomendações do evento 201 apelam a uma maior colaboração entre os setores público e privado, ao mesmo tempo que enfatizam a importância de estabelecer parcerias com instituições globais não eleitas, como a OMS, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização de Transporte Aéreo Internacional, para realizar uma resposta centralizada. Uma das recomendações pede que os governos façam parcerias com empresas de mídia social e organizações de notícias, para censurar o conteúdo e controlar o fluxo de informações. Uma das recomendações foi: as empresas de mídia devem se comprometer a garantir que as mensagens oficiais sejam priorizadas e que as mensagens falsas sejam suprimidas, incluindo o uso de tecnologia. Simulação de pandemia do evento 201, outubro de 2019. De acordo com o relatório, os governos precisarão fazer parceria com empresas tradicionais e de mídia social para pesquisar e desenvolver abordagens ágeis para combater a desinformação. Ainda, reforçar que as agências nacionais de saúde pública devem trabalhar em estreita colaboração com a OMS para criar a capacidade de desenvolver e divulgar rapidamente mensagens de saúde consistentes. Quão familiar isso soa? Ao longo de 2020, Twitter, Facebook e YouTube depois de pedir uma grande reinicialização desde 2014, e a multidão de Davos repetir a mesma ideologia por anos, antes de se concentrar na simulação de cenários de pandemia falsos. Em 2020, o Fórum Mundial de Economia declara abertamente que agora é a hora para uma grande reinicialização. De repente, a grande narrativa de redefinição, que vinha sendo disseminado por 6 anos exaustivamente, encontrou um lugar para armar sua tenda no campo do novo normal. A pandemia representa uma rara mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e redefinir nosso mundo, para criar um futuro mais saudável, justo e próspero, declarou Schwab em 3 de junho de 2020. E é onde estamos hoje. Foi propagado que precisaríamos de uma grande reinicialização global da economia há muitos anos, encenaram o que aconteceria se uma pandemia ocorresse, e agora dizem que a grande ideologia de redefinição é a solução para a pandemia e deve ser implementada rapidamente. Será que o grande reset é um meio para um fim de tudo que conhecemos hoje? Ou você acredita que as riquezas serão distribuídas igualmente? Será o fim das democracias? O próximo item da agenda é uma reforma completa da sociedade sob um regime de líderes burocratas não eleitos, para direcionar o mundo baseado em suas crenças e necessidades. As decisões serão tomadas de cima para baixo, aproveitando tecnologias invasivas para rastrear cada movimento individual, enquanto a censura but to build back better than before. And we also want to work together on building back better. For economic relief to workers and businesses, then we can start to build back better. Undoubtedly an opportunity for us to work together and build back better. Build back better. As the world recovers, we have a chance to reset the clock and build back better than before. Building back better our economy and society. It to future generations to build back better and base our recovery on solid. The second plank in Build Back Better advances racial equity by mobilizing our infrastructure. Together we can fix this. Let's build back better. Building back better after disasters is also vital to prevent creating new risks. Together, we can build a safer world. This can guide the response to build back better. Do with 4 more years. Blame, bully, and belittle. And you know what Joe Biden will do. Build back better.